30% da capacidade dos estádios. Essa é a proposta que está em evidência e o pessoal está começando a discutir isso com estados, municípios, CBF, Ministério Público. E aqui a gente trouxe um especialista hoje para falar sobre esse assunto. Quer saber mais? Fica no canal, bora pro racha! Fala galera, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui para falar um pouquinho sobre essa nova determinação da CBF, esse estudo que foi feito pela CBF, que foi aprovado pelo Ministério Federal, e a gente agora vai passar a ter uma discussão a nível estadual, municipal, e aí, diante desse cenário, a gente trouxe um especialista, um médico que está acompanhando toda essa situação da pandemia no país, que está acompanhando dentro dos hospitais, para a gente estar discutindo um pouquinho aqui. Antes da gente falar sobre isso, peço a você que está nos acompanhando que se inscreva no nosso canal, curte nossos vídeos, ative as notificações para estar acompanhando novos vídeos. A gente tem feito cada vez mais um canal para tentar trazer um conteúdo interessante para vocês, divertido, mas que também informe, que consiga trazer um conteúdo bacana para vocês estarem acompanhando. Hoje eu estou aqui com o Dr. Vitor Teixeira de Holanda, o famoso Dr. Peixeira, meu amigo, torcedor do Fortaleza, mas que também tem acompanhado a realidade dos hospitais, realidade de como está sendo a pandemia dentro do contexto local, né, que a gente está aqui em Fortaleza, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre como é que está a situação no mundo, né, o que é que os outros países estão adotando como políticas de volta aos estádios, tudo que está envolvido nesse contexto. Doutor Peixeira para os íntimos, viu? Eu conheço o cara, então ele vai liberar aqui, eu chamo ele Doutor Peixeira. Doutor Peixeira, o que é que você acha dessa situação da pandemia, se é o momento de voltar ou não? Bem, Klaus, digamos, essa é uma doença que realmente é uma doença nova, é uma realidade que ninguém teve até o momento, nossos pais, ninguém teve casos parecidos como esse. E é uma doença meio que, como dizia um mestre meu, esquizofrênica. Ninguém sabe do jeito como é que ela reage, a gente acha que vai reagir de um jeito, reage de outro. Então é aquela coisa, o que a gente está falando hoje pode ser uma besteira amanhã, do mesmo jeito que a gente achava antes. Então é uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser observada. Dentro dos casos que a gente tem aí visto, né, em outros países que estão começando a saber se vão poder liberar ou não a volta aos jogos, né? Então acaba que toda essa situação da incerteza que essa doença traz, como o Vitor falou, é essa situação de que a gente não sabe qual o caminho a adotar, né? Aqui a gente já tem uma pré-determinação, uma pré-orientação a esses 30%, mas em alguns países da Europa a gente não tem essa determinação ainda com toda a certeza do que é que a gente deve adotar como uma política correta. Se a gente for ver o que está acontecendo na Europa, alguns países parece que liberaram os estádios. Eu recebi esse convite para dar uma participada aqui e dei uma pesquisada, né? Eu sou cirurgião, realmente eu não sou especialista na área, mas trabalhei em alguns hospitais de Covid, realmente peguei vários pacientes de Covid, vi alguns óbitos realmente por Covid, infelizmente, nossa realidade aconteceu muito, e dei uma pesquisada para poder a gente ter uma noção do que está acontecendo no mundo, né? Porque, como eu disse, é uma doença a ser observada, a gente não pode observar para o próprio umbigo, né? A gente tem que ver o que está acontecendo no mundo para poder ter uma ideia, formar uma ideia e querer formar uma opinião própria e querer fazer alguma coisa. Sem dúvida. Então, eu dei uma pesquisada, por exemplo, na França, já faz um bom tempo, na França que foi um pico, né? Foi Itália, depois França, na China primeiro, Itália, depois França, né? E Espanha. Na França, desde 11 de julho já está tendo jogos, só que não uma quantidade máxima, uma quantidade de 5.000 pessoas por jogo, partida. Então ele está dizendo que não é uma quantidade percentual, isso. Por exemplo, para um estádio de 55 mil pessoas, como é o Castelão, 30% do estádio significa algo em torno de 18 a 19 mil pessoas por jogo, o que já configura praticamente uma aglomeração. Então acaba que não é dessa maneira que na França, que já tem público, está sendo feito. Lá está se liberando por quantidade entre absoluta, né? Na Itália, se não me engano, teve um amistoso recente de 1.000 pessoas foram autorizadas para fazer como um teste. Entre outros cantos, nos Estados Unidos está tendo, não no futebol, mas no futebol americano, se não me engano, 30% dos times estão querendo reiniciar o campeonato.
com o público, né? E os outros 60% não querem, tá? A maior discussão. E a lá eles estão trabalhando por porcentagem, mas não porcentagem de 30%. Tem Mais time baixo. que quer 3%, tem time que quer 2%, tem time que quer 20%. Então, e a maioria ainda não quer. Entre outra discussão a se vê também por causa da justiça ou injustiça de um time ter a torcida, porque realmente o mando de campo apoia muito o jogador se sente mais estimulado, logicamente. Digamos, Fortaleza graças a Deus, tá dando uma melhora em relação ao resto do país. Mas vai lá no Centro-Oeste, que tá um caos ainda. Será que vão autorizar os jogos lá? Aí por que o time daqui vai poder, digamos, se for autorizado, vai jogar com torcida, o time de lá não vai? Ou vice-versa. É isso que eu vi até alguns presidentes, eu vi umas discussões, o presidente do Corinthians só queria que todos liberassem. E essa discussão não é só feita aqui, essa discussão também é feita na Espanha. Na Espanha também eles querem só liberar quando todos os times, todos os governos, todas as prefeituras, não sei como é que é lá, liberem juntos para ser mais justo, né? Então é uma coisa a se pensar. Né? Sem dúvida, é uma decisão que passa por muitas pessoas, passa por muitos órgãos, muitas esferas, né, de responsabilidade, até chegar a nós, que somos os consumidores, né, que somos torcedores, que vamos aos estádios. Então, quando essa decisão sai a partir de um momento da CBF, de um estudo que é aprovado pela MPF, ele vai passar pelos estados, pelos municípios, e aí vai caber uma análise junto com os clubes de que se aquela situação, aquela realidade da volta aos jogos com público, cabe ou não. Então, isso vai muito de encontro com o que o Vitor falou. Alguns estados ainda estão passando por um pico da pandemia, né? É tanto que os números móveis do país ainda não reduziram. A gente está gravando isso no dia... Que dia é hoje? Hoje é 22. Hoje é dia 22, a gente está gravando no dia 22 e a média de óbitos tem ainda um número muito 21. alto aqui no país, né? Ontem mesmo, dia 21, foram 809. Então é uma situação muito dramática, que exige uma responsabilidade muito grande para definir essa volta ou não aos jogos. Porque passa justamente pelo que o Vitor também comentou aqui, de que é uma decisão que é coletiva. A gente tem que pensar não só em nós, que somos tecnicamente mais saudáveis para voltar aos jogos, talvez você que esteja nos assistindo seja mais jovem e está acompanhando aí, mas a maioria muitas pessoas que vão aos estádios têm diversas idades, diversos comportamentos e tudo isso num único ambiente. Então isso a gente tem que tomar um cuidado, saber se é a hora de voltar ou não. E tanto que até falei aqui sobre essa questão de que tipo de público a gente encara, que tipo de público. Eu vou até fazer esse bate-bola aqui com o Dr. Vitor, Dr. Teixeira, Dr. Peixeira, da seguinte maneira. Eu elenquei os 3 tipos de torcedor que são do grupo de risco de estar aglomerado no estádio cearense. Não posso falar sobre os outros, mas aqui esses 3 estão no grupo de risco. O primeiro, e na verdade o terceiro colocado, são os sem noção. Eu vou te configurar se você diz se eles estão em risco ou não. Os sem noção são aqueles que saem gritando no estádio, vai botar a máscara na cabeça, a máscara vai ficar debaixo do queixo, vai baixar o nariz, vai afastar aqui para tomar uma cervejinha de vez em quando, vai gritar, vai abraçar os outros. É futebol. E aí, esse cara tem condição de estar no estádio? Esse realmente não pode, porque lembrando, proteção, sempre se proteger e proteger quem você gosta na sua casa. Não é porque você é jovem que você não vai se proteger, porque você vai se proteger para não pegar e não levar para sua casa. Então esse torcedor realmente sem condições. Se for autorizado, se vocês forem para o estádio, fiquem distantes, tentem ficar distantes, botem a máscara e tentem usar álcool no máximo, como a gente vê na televisão aí. Mas esse grupo realmente não dá. Se você mantiver esse comportamento para ir para o estádio, não vai dar, né? Então, consciência, se vocês forem aos estádios logo na volta, no início dessa volta aos estádios, a galera que é mais empolgada, que gosta da empolgação, a gente está com isso preso, né, na garganta, de querer estar no estádio gritando pelo nosso time. Mas façam isso com responsabilidade, com consciência de que na volta para casa vocês vão abraçar os pais de vocês, os irmãos, os avós, e esse pessoal também é grupo de risco, então a gente tem que tomar muito cuidado, beleza? Segundo grupo,
os papudinhos. Ixi, Maria. Eu não vou falar nada, eu vou deixar nas mãos e na explicação técnica do Dr. Vitor. O papudinho é aquele torcedor que leva o celularzinho no bolso, né? Leva o celularzinho no bolso, passa ali na manha. Cervejinha antes de entrar na cerveja antes, já começa aí. Aí leva o celularzinho no bolso, chega lá. O papudinho nunca bebe sozinho, ele sempre oferece pra alguém. Então o que ele toma, ele passa pra alguém, então aquela saliva vai passando. Baixa a máscara. Baixa a máscara, aí esse aí também não pode. Ou seja, beber no estádio, muito cuidado. Na verdade não é local nem pra beber. Se você vai pro estádio nessa volta, acho que o ideal não é beber. Se fica em casa, toma cervejinha em casa, é melhor. Só pra você, se for realmente, mas enfim, não é aconselhado, não é aconselhado. O primeiro lugar, o mais importante, eu acredito que todo mundo que está aí em casa, você que é jovem, conhece alguém, ou você fica afastado do seu pai, do seu tio, do seu avô, porque eles são os famosos, os pés de rádio. Os pés de rádio devem ou não frequentar os estádios nessa volta. Joga fácil demais, né, Lulinha? Treinador! Outro faz uma lavagem de roupa suja! Outro vai sair, velho! Não, esse aí não vai. Porque o pé de rádio é aquele clássico torcedor que fica na Praça do Ferreira escutando o radinho. Então, a maioria deles são idosos, né? E o idoso, realmente, a mortalidade chega a 2 a 20% em idosos. Então, fora as complicações, né? Fora as complicações. Então, esse aí, continue no radinho ali, carrega a pilha e continua assistindo. Se bem que não é rádio hoje é tudo em YouTube, é televisão. Fica no celular, fica na TV. Streaming e tudo mais, fica em casa, fica melhor. É melhor, é mais seguro. Por enquanto, a gente aconselha. Até a vacina, chegar aí, alguma coisa, a gente fica mais seguro. Aí todos nós voltamos lá para torcer para nossos times de coração, né? Véi, pé de rádio tem que ter uma agulha no bracinho quando tiver vacina, tudo certinho, para ter segurança na hora de voltar. E vocês não correrem risco, a gente não quer... A gente está aqui falando com vocês e preocupados também com todo um contexto de pessoas que estão em nossa volta, né? Eu fico preocupado se eu vou a um jogo, vou ficar preocupado de ver meus pais, ficar preocupado de ver minha avó, meus avós. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, tem que ter responsabilidade. Se realmente for aprovado, que vocês tomem muito cuidado. Vou deixar aqui como último recado do Vitor para vocês em relação a essa responsabilidade, que vocês entendam a importância de tomar esse cuidado para que a gente possa voltar, né, na hora certa e de maneira segura. Bem, pessoal, estou aqui para finalizar, né? Eu só quero uma coisa de vocês, que vocês se protejam, usem as máscaras, quando saírem de casa, usem algo, porque coronavírus ainda não acabou, infelizmente. Eu acho, assim, opinião própria, eu acho que está mais perto do que longe, mas ainda, infelizmente, não acabou. E não vamos dar uma vacilada nesse finalzinho para a gente poder ficar todo mundo em paz, todo mundo com saúde. É isso que mais importa. É isso aí. E torcer pro meu Ceará. Pelo Leão, claro. E galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo que a gente trouxe com muito carinho, com um conteúdo que a gente acompanhou aí nos últimos dias para saber o que é que está acontecendo no mundo. Não só as informações que a gente está sabendo da CBF, do Ministério Público, mas também do que o mundo tem feito e como tem sido a volta a frequentar os estádios de todos os esportes, não só do futebol brasileiro, do futebol pelo mundo, mas também de outros esportes, como a gente citou aqui. Galera, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e bora pro racha!